Nosso assunto hoje é um mistério. Nós vamos abrir para Efésios 3. Oh Deus, nosso Pai, começamos em nome de Jesus, pedindo Tua ajuda para cada um e para nós aqui, nesta hora, Senhor. Nesta hora, abre nossos corações. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por vós, gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima em poucas palavras vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus que me foi dada conforme a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da Igreja aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Então, o mistério é Cristo. E Paulo recebeu esta revelação. Ele fala em... Eu acho que eu vou ler agora, antes de continuar Romanos, o último capítulo de Romanos. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio desde os tempos eternos, mas agora manifesto e por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, dado a conhecer a todas as nações, para obediência da fé. Ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Agora, Colossenses 1.
24. Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual eu fui constituído ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus, o mistério. Aqui, né? O mistério é Cristo e o mistério é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Cristo. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, admoestando o todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso também trabalho, lutando segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Pois quero que saibais quão grande luta tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não virem a minha pessoa, para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor, enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então eu sinto muito incapaz de discursar sobre este mistério, mas nós vamos começar e tentar, né? Mas estou muito empolgado, muito interessado sobre este mistério, porque no final das contas, esse mistério é nossa salvação, a propósito de Deus para o mundo, e foi escondido de séculos e gerações, mas foi revelado aos apóstolos, ao Paulo realmente, né? E no início da igreja, né? Ele fala, meu evangelho. Ele fala em Efésios que é revelado a mim, né? Depois ele fala, agora revelado aos apóstolos e profetas, mas eu acho que começou com ele, né, Rudo? E acho que ele fala, meu evangelho. Foi revelado a ele. Depois ele fala aos seus santos apóstolos e profetas que foi... Que podemos explicar isso? Quando Pedro disse, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, ele não tinha revelação dos detalhes, mas ele tinha alguma coisa nova, né? Por isso que ele está juntando isso tudo. Ele está juntando isso porque ele era humilde e foi operante, né? Este mistério foi operante sem saber, né? Mas eu quero enfatizar que foi revelado a Paulo, né? A lei foi dada a Moisés, né? E o evangelho foi revelado ao Paulo, sabe? Então, tem que ter alguns pontos de referência, né? Então, ele chama esse evangelho o mistério. E nós precisamos...
voltando para Efésios, ele fala que em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, em Romanos ele fala, meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Então, o evangelho é mistério até revelado. Agora, Jesus Cristo é o evangelho, né? Ele é a graça de Deus, mas precisa ser revelado, né? Porque temos este problema de banalizar as verdades divinas, porque temos alma e o espírito, e a alma quer exibir, quer tomar frente, e o espírito está geralmente quieto, porque precisa comunhão com Deus no Espírito para entender essas verdades. Mas a alma não importa comunhão com Deus. A alma importa ouvir verdades, ler, entender, estudar e começa a propagar coisas que não entendem, né? Eu não tenho palavras adequadas, né? Eu não sou eloquente, mas eu sinto que esse assunto precisa eloquência. Mas o homem não precisa contato com Deus para para ler, estudar e propagar a Bíblia, sabe? Não precisa. Então, esse é o problema. Deus quer uma nova reforma na igreja para desbanalizar essas verdades divinas, sabe? E começar a viver, compreender e viver e praticar essas verdades. Eu estou, assim, possesso de desejo de não ficar na teoria por vários anos agora, né? Mas este estudo sobre o mistério não deve ser teoria, porque o mistério é Cristo e tudo é feito pelo Espírito Santo, né? Essas duas coisas que eu enfatizar. O mistério é Cristo, mas tudo revelado, praticado pelo Espírito Santo, né? Então, não precisa ter teoria, porque pelo Espírito Santo nós podemos entender e praticar Jesus Cristo em nossas vidas e mostrar Jesus Cristo para o mundo. Dá para você explicar um pouquinho o que é essa revelação? Que a alma usa fatos, informações, coisas assim, né? Então pode usar, a alma usa a Bíblia e passa para frente, né? O que é essa revelação? Abre um pouquinho mais a questão. O que é revelação? Nós voltamos para o Jardim do Éden e tinha duas árvores específicas, né? Muitas árvores, muito bonito, né? Mas tinha duas árvores. A árvore do conhecimento e a árvore da vida, né? E foi proibido de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele não falou sobre a árvore da vida, ele falou que está no centro do jardim. Mas depois o homem e a mulher pensavam que o conhecimento estava no centro, né? Porque foi proibido, né? Então ela ficou perto de lá e foi usado por Satanás de oferecer ao homem, né? Aquela história toda, né? Então
conhecimento é da alma, né? Vida é do Espírito. E quando nós recebemos a palavra, podemos receber por conhecimento ou pelo Espírito. Então, o mistério é abrindo a palavra viva, a vida, né, para nós, né? Tá? Eu estou tentando entender assim, que conhecimento, fatos, informações, agora revelação entra na área de coisa que não é pela lógica, é uma intuição, é coisa, mas entra, quando a gente tem uma revelação de uma coisa, ela entra mais profundamente do que os fatos em si, né? Tentando para todo mundo entender a diferença entre revelação e fatos, conhecimento. Eu sei os fatos do Evangelho, eu acho que eu preciso arrepender, eu tento arrepender, mas eu não tenho revelação nem do meu pecado e nem do sacrifício de Jesus. Né? É revelação. O que é revelação? Conhecimento não pode praticar. É bem e mal, né? Não tem diferença entre bem e mal. É conhecimento. Você pode tentar fazer o bem, mas não consegue. Você pode tentar evitar o mal, mas não consegue. Pode conseguir várias vezes e vários anos até, talvez. Mas para a verdade, ninguém pode conseguir. Não pode, por exemplo, obedecer os mandamentos de Deus. Não. Então, mas quando revelado no Espírito, fica viva e pode praticar, porque é viva. Né? Na região da alma, da mente, gosta ou não gosta, não consegue praticar porque você tem seu eu, né? E quer mais de Deus que o eu predominar. Então não pode amar outro porque ama você em primeiro lugar. Não pode nem amar Deus, porque o ego na alma predomina. Quando receber a palavra de Deus no Espírito, você entende que Deus é tudo e o eu é nada. E você quer amar a Deus e pode amar a Deus. Sim. Tem outra pergunta, porque eu estou como vocês, né? Eu preciso da ajuda do Espírito para entender agora, né? Mais sobre isto. Mas, né? Se a outra pessoa tem pergunta, que eu estou entendendo pelo menos, a palavra precisa ser vivificada em nosso espírito, então abre. A palavra viva revela Jesus. E Jesus vem para habitar nosso coração. E não só habita, mas pode operar para praticar a palavra de Deus. Quer dizer, amar outros mais do que eu. Né? Amar Deus mais de tudo, de qualquer outra coisa. Então a palavra fala isso, né? Primeiro mandamento é amar Deus de todo o coração. Quem está amando Deus com todo o coração? Ninguém. Estamos condenados pela palavra. Não podemos nem obedecer ao primeiro mandamento, muito menos os outros. Mas é mandamento. O mandamento é santo. Se não obedecer o mandamento, estamos perdidos. Sem dúvida. Mas isso não entra no nosso coração, não. Todo mundo andando normal. Não importa outras pessoas que não conhecem Jesus, não creem no inferno, não creem na volta de Jesus, tudo banalizado, a doutrina. Na prateleira, tudo com rótulo, tudo assim, né? Levanta como pastor e prega essas coisas, não pratica. As pessoas não praticam, todo mundo alegre, paga dízimo, crescendo, evangelizando. E o mundo fica
Estou exagerando, né? Tem pessoas convertendo e evangelizando e tudo, mas o resultado é negativo porque nada está mudando. Né? Nem na igreja, muito menos no mundo. Então, começou com o homem escolhendo conhecimento em vez de vida. E a única solução é receber esta vida pela palavra abrindo. Porque é maravilhosa a palavra. Todo mundo quer obedecer os mandamentos, não é? Todo mundo quer, mas não pode. Porque não entende que é praticável em nossas vidas porque está na região da mente. Na lei de Moisés nós estamos descobrindo que Deus nunca deu a lei para ser obedecida. Ele deu a lei para servir lugar para ele falar. Entendeu? Ele não deu a lei sem o tabernáculo, Então a letra, né? Só a letra não... A teoria é importante porque ela é permanente, mas ela não serve sem a palavra viva em cima dela. Né? Ele nunca planejou que fosse a alma tentando obedecer à lei. Né? Ele sempre vai livre a ti falarei. Então... Mas ele foi firme, né? Que se obedecer essa lei tem vida. Se obedecer, está morto. Condenado, né? Fica assim, né? Então nós precisamos muito ser condenados. Porque sem ser condenado não podemos ser salvos. Né? Romanos 7, eu não vou entrar nisso agora, mas Romanos 7 fala a lei é santa. E precisa obedecer. Nós não podemos obedecer. Então, quando chegamos no ponto, miserável homem que eu sou, estamos prontos para ser salvos. Mas não pode se sentir miserável até ser condenado pela lei. É isso que eu entendo. Mas a lei é santa. Eu gosto da lei. Eu não quero ir com Deus sem obedecer a lei. Eu não teria assunto. Eu sinto envergonhado ele olhar para mim. Você entendeu a lei e não obedeceu? Então, sai. Eu quero sair. Eu não quero. Eu prefiro Deus com seus santos sem se eu não estou obedecendo a lei. Porque a lei é santa. Eu não. Né? Eu não presto. Né? Mas se chegar a este ponto... que faremos, irmãos? Miserável que eu sou, então estamos prontos para abandonar nossas iniquidades. Essa revelação, ela tem que vir, porque enquanto estamos no nível de conhecimento, então tem o conhecimento, fatos e tudo, aí um dia ficamos bem, mas outro dia vem outros fatos, outras coisas, aí passamos para outro nível. Então na alma, no conhecimento, ficamos cheios de altos e baixos, vacilamos. Na hora que tivermos revelação, aquilo é uma convicção tão forte que vai dominar nosso ser e aí vai ter firmeza, né? Nós temos altos e baixos porque estamos no nível de conhecimento. E tem conhecimento de todos os tipos, né? Então tem bons e ruins né? Então a gente tem que entrar no nível de revelação que vai tomar conta do nosso ser. Vai sair do nível da mente e vai entrar, sim, no profundo do nosso ser. Porque quando está na mente, pensamos que estamos lendo a Bíblia, né? Versículos, capítulos, histórias, tudo. Pensamos que é muito bom, né? Salmos e tudo. Mas não tem nada pessoal. Mas quando está no Espírito, vemos Jesus. Sentimos a presença dele, não é? A palavra viva é Jesus vivo. E nós amamos ele. Ele chega, revelar no Espírito, ele começa a chegar em nossa presença. Quando está lendo a Bíblia, a teoria, é interessante. Eu vou usar esse versículo na próxima reunião e tudo, né? É bom, né? Mas quando ele chega, nós sentimos nada. E ele tudo. Sentimos sujo e ele santo. Né? Então queremos
sentimos amor e presença dele e queremos fazer tudo, até abandonar tudo só por ele. Se ele é tudo maravilhoso, os cânticos do cântico, né? Sobre amor, né? Amor, assim, aqui na terra é nada em comparação. Mas o amor dele consome-nos. Estamos quase derretendo. Isto é Jesus. Ele chega. A palavra viva, ele chega e toma conta. Ficamos quase intoxicados, né? Então, isto, Jesus. Ele nos consome com seu amor e então nós temos coragem e total paixão para fazer tudo o que ele quer. Pode tirar qualquer coisa, não tem problema. Pode perdoar inimigos. Pode abandonar qualquer coisa que nós gostávamos, né? Porque ele nos conquista. Então, isto é para nós, isto é o plano dele. E estamos cansados de teoria. Estamos afligidos de ver o mundo. Meu Deus! Você sai para qualquer lugar. Eu estou ainda impressionado quando cheguei em São Paulo, né? Na cidade de São Paulo, é uma humanidade no máximo, né? Pode, se não cuidado, você perder na multidão, né? Assim, né? Não pode quase mover, né? Assim, né? Assim, né? Rio de formigas, assim, né? Mas o que está acontecendo? Tudo em miséria. Né? Ninguém tem resposta. Compre isso, ponte aquilo. Assim, né? Então a gente se sente afligido, porque onde está a resposta? Mas temos resposta. A Bíblia foi preservada séculos após séculos, através de fogo, água, morte, tortura, tudo, e temos a Bíblia. Então é hora de praticar, de obedecer esta palavra, viver esta palavra, formar uma comunidade alternativa, com amor. Capitalismo não é resposta. Comunismo não é resposta. Só o reino de Deus. Jesus em nosso coração, ajudando outros a conhecer Ele e formando uma comunidade que revela Jesus em toda a área. Finanças, relacionamento, governo, tudo, né? Isso é nossa herança. Então, esse mistério não foi entendido muito pelos outros discípulos naquela época, mas foi operante, né? Dá para entender, né? Paulo foi revelado a mim, mas eles estavam com Jesus, o mistério revelado no meio deles, entende? Ele estava com Jesus no meio deles, mas foi revelado o mistério de Jesus vivo a Paulo. Né? Então, eu estou querendo enfatizar isso porque precisamos ter revelação outra agora. Ele fala agora, mas precisamos outra agora porque estamos a culto de novo. A culto, banalizado. Seminários, escolas, igrejas enormes, igrejas pequenas, grupos, Mas onde está Jesus? Onde está o amor verdadeiro? Relacionamento sem querer algo de outro, mas só dar para outro. Isso é impossível, mas é nosso alcance através da revelação do mistério.
Por isso é importante. E Paulo recebeu esta revelação. Quando ele recebeu? Eu não sei exatamente. Mas ele escreveu sobre essa revelação onde? A cadeia. Ele deve ter obedecido as profecias de não ir para Jerusalém. Oh, Paulo, que rata. Ele fala, não, eu não vou obedecer às profecias, eu vou para Jerusalém. Foi preso. Chegou em Roma, etc. Mas ele escreveu para nós sobre esse mistério. Eu estou impressionado com esse mistério. Eu sinto que precisa ter outra descoberta, né? Outra revelação desse mistério. É para nós. É para nós. Agora, no século 21. Esse mistério é revelado pelo Espírito. Eu tenho falado que o Espírito Santo é uma pessoa. Podemos ter doutrina, podemos ter experiências com o batismo, muito bom, dons, muito importante, mas precisa mais ainda companheirismo do Espírito Santo com a pessoa conosco, em nosso meio na igreja, certo? Estamos entendendo isso. Isso é a terceira reforma. Jesus Cristo em nosso lado, em nosso coração, em nosso meio, pelo Espírito Santo que Ele prometeu dar, se Ele for embora. Amém? Isto vai formar o corpo de Cristo. Não com poesia, não com doutrina, não com uma mentira, mas formar o corpo. Formar o corpo. Nosso corpo funciona, né? Se não funciona, nós falamos, estamos doentes, estou passando mal. Assim, né? Assim. É isso a igreja, né? Mas o corpo, quando está sadio, funciona. Se corta, tudo começa a sarar, né? Começa a mandar vários fluidos e tudo assim né? Sarar. Assim, né? Então o corpo é tremendo. Mas foi feito para mostrar o corpo de Cristo. Foi feito. Eu sim, isso é uma nova doutrina. Paulo não só olhou o corpo e falou, só olhou Cristo e falou isso do corpo, mas acho que Deus fez o corpo na imagem dele para mostrar visivelmente o corpo que ele tem em mente desde a eternidade. Amém? Dá para entender, né? Aquele dia você repetiu isso, né? Que ele fez o corpo do homem para mostrar o corpo de Cristo que ele fez desde a eternidade, né? Então, Jesus voltará para uma igreja gloriosa. Então, a igreja gloriosa vai ser o corpo de Cristo formado pelo Espírito Santo operante em nossas vidas agora. Estou pensando aqui, será que eles não viveram esse mistério bem melhor antes de Paulo ter revelação? Como? Será que a igreja, por exemplo, a igreja de Atos, não tinha essa revelação do mistério, assim, que Paulo tinha? Mas praticando, né? Então, parece que eles viveram melhor antes de ter revelação do que depois. Porque depois eles só tinham a cena domingo e tinha presbítero, tinha todo esse negócio. Então, depois que Paulo teve a revelação do mistério, que é mais para nós, eles tinham a teoria nas cartas, epístolas, mas eles mesmos não viveram tanto quanto antes. Né? Tanto quando? Eles não viveram esse mistério, como o senhor está falando, do Espírito e essa coisa tremenda. Depois que Paulo teve a revelação, a coisa só foi piorando. Não por causa da revelação dele, mas assim, a revelação teológica, não ajudou a igreja a viver essa revelação. Eles viveram melhor antes do que depois. Porque estamos falando que Paulo teve a revelação para nós, não para ele. Ele estava vivendo isso. Já viveram.
vivendo isso. Não precisa ler as cartas dele ou ter mais revelação. Está vivendo. Jesus estava no meio deles. Mas começa a declinar, né? Capítulo 5 de Atos, ele fala, você está mentindo para o Espírito Santo, não para os homens. E você pode notar no mesmo capítulo, ele não queria muita comunhão com os apóstolos. Queria curas, mas não comunhão com os apóstolos, porque qualquer coisa pode acontecer, né? Estava pensando em declinar, né? E heresia estava entrando. A epístola de João fala sobre anticristo, né? Estava declinando, mas, como eu sempre falo, tinha propósito, né? Tinha propósito para declínio e para restauração. Deus sabe o que está fazendo. E falou, Jesus contava parábolas para mostrar o declínio da igreja, mistura e depois restauração. Então, a epístola de Paulo foi na cadeia, escrevendo para os gentios, nós, em Brasil. Aleluia. Amém. Amém. Mas foi praticado o mistério sem saber. Né? Está praticando. Né? Mostra, você foi empolgado lendo os primeiros capítulos de Atos, como eu falei, esta igreja não existe. Eu fui batizado no Espírito Santo, participei numa igreja pentecostal, mas eu pensava, isto não é igreja de Atos. Isso não é igreja de Atos. Eu li o versículo 2, 42, perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na partir do pão, isso não, essa igreja pentecostal não é igreja de Atos, não. Não tem comunhão, não tem doutrina dos apóstolos, não, partir do pão, primeiro domingo do mês, é simbólico. Tá vendo? Eu quero saber, eu quero achar esta igreja, porque sem esta igreja, Jesus não voltará. Verdade? Ele não voltará, ele não vai voltar a qualquer momento. Ele quer casar com uma noiva bonita, linda, perfeito. Ele está apaixonado. Mas ele está esperando. E o que nós estamos fazendo? Precisamos de preparar, né? Preparar. Esther levou 1 ano, né? Foi meses e meses para preparar-se. Para casar com o imperador, né? Então, tem que começar a preparar. Estou assim. Não podemos brincar, perder tempo, perder dinheiro, perder tudo. Preparar para casamento. Então, é uma coisa prática. Vai salvar não só nós, mas vai oferecer Jesus ao mundo. Vai pregar o evangelho do reino para toda criatura em verdade. Não é só teoria. Lembra, meus irmãos, que eu não estou desprezando o que está acontecendo hoje nas igrejas, nas campanhas de evangelização. Eu acho que Deus está usando isto. Muitos de nós foram convertidos através disto. Eu não estou jogando fora tudo errado, mas eu estou sentindo urgência de sair da teoria e começar a praticar. Agora eu quero falar sobre Paulo e esta revelação, porque eu li algumas passagens num certo livro, né? História da igreja, né? Que você está estudando, né? Então eu quero corrigir com ousadia, né? Algumas coisas que eu sinto incorreto, né? Mas eu não estou desprezando esse livro porque ele está falando sobre a continuidade do plano de Deus e do povo de Deus desde o início, né? Mas eu sinto, para explicar o que eu sinto sobre que, por exemplo, a igreja não começou com Abraão. Né?
o evangelho foi pregado a Abraão. O evangelho da graça incondicional foi pregado a Abraão. Pode ler cuidadosamente Gálatas 3, sobre Abraão e o evangelho. Mas depois de Abraão veio a lei. E depois Davi tinha outra promessa incondicional, ser rei para sempre, né? E depois veio Jesus. Mas o evangelho foi pregado a Abraão, mas foi a promessa, não foi a igreja. Foi a promessa. O que é a promessa? Todas as nações vão ser abençoadas através de Abraão. E que Gálatas fala? Gálatas 3 sobre. Que é esta bênção? O Espírito Santo. Ele foi prometido 3 coisas: povo, terra e a bênção. Então, esta bênção para todas as nações era o Espírito Santo que veio por meio de Jesus Cristo. Certo? Então, estamos aqui por causa desta bênção que foi prometida a Abraão. O Espírito Santo. O Espírito Santo revela a palavra, implanta Jesus em nossos corações e dá força, unção e amor para praticar esta Jesus Cristo. A igreja não começou, né? Porque Deus tem plano. Então, dentro do plano de Deus era a lei para condenar o homem. Ele comeu esta árvore de conhecimento, então precisa passar pela toda essa condenação, esse esforço humano, e além disso precisa passar pelas outras nações. As outras nações entraram porque não podia começar a igreja, porque precisa incluir eles, né? Todas essas coisas precisa entender, todos esses planos, né? As 7 alianças, cronologia, 7 semanas e tudo, né? A Ruda os outros estão tratando essas coisas. Então tem que ter visão global, panorâmica da palavra de Deus, né? E muito mais que nós entendemos, né? Que ele tinha visto, né? Então, como eu entendo, o Charles Schmidt estava enfatizando outro lado, que é continuidade, raiz, né? É bom, mas tem outro aspecto que precisa entender, porque senão estava desmanchando o mistério. Se fica com continuidade, que Paulo está falando, não tem problema, não tem importância, né? Mas começou com Abraão e tudo assim, mas foi pregado a Abraão. Mas veio a lei como aio para levar-nos, né? Então a igreja começou no dia de Pentecostes. Agora, aí depende do ponto de vista, porque em Hebreus fala que Moisés foi fiel na casa de Deus. A casa de Deus é diferente do que a igreja? Ele está falando sobre... A casa de Deus só vem com a igreja. Pois é, mas Hebreus fala que Moisés foi fiel na casa. Mas tem um aspecto da continuidade. Você está falando tem um aspecto da continuidade. Tem. O aspecto da continuidade é uma coisa. O senhor está querendo enfatizar o outro lado, que tem um aspecto da mudança. Tem essas figuras desde o início. A casa de Deus. Deus não para, né, Bíblia? Não, tem continuidade. Mas eu estou sentindo que precisa enfatizar a dispensação da graça para começar a terceira reforma. Não, porque o Paulo falou claramente que foi revelado a nós, né? Ele falou como uma coisa nova, né? É coisa nova. Quando a igreja começou, 2 palavras entrou no vocabulário: eclésia e coinonia. Palavras diferentes. Começou. Coinonia foi desconhecido. Koinonia, que é a palavra grega para comunhão. A igreja é comunhão no Espírito, né? Então, a eclésia não é o reino. O reino vem com a volta de Jesus. O reino começa agora no coração pelo Espírito Santo, né? Então, tem que diferenciar essas coisas para cumprir nossa tarefa, né?
a casa de Deus naqueles dias era simbólica, né? Deus fala claramente, eu não moro em casas feitas por homem. Estevão morreu falando, Deus não mora nessas casas. Ele estava enfurecido e matou ele. E ele morrendo, converteu Paulo, que recebeu essa revelação. Imagina. Tremendo, né? Ele morreu. Mas Jesus foi tão interessado, ele morrendo, ele levantou, falou Jesus em pé. Ele viu Jesus em pé. Sentado no direito, mas ele levantou de receber Estevão. E o rosto dele converteu Paulo. Ele segurou as roupas de pessoas jogando pedras. Mas ele ficou andando assim. Ai, meu Deus. Ele não aguentou mais. Jesus falou, o que está fazendo? O que está fazendo? Mas ele começa uma nova carreira. Porque Estevão morreu. Porque ele falou que Deus não mora nessa casa simbólica. Ele tem outra casa tão grande que não pode imaginar. Esta casa tem tudo. Tudo nesta casa. Essas coisas, detalhes da casa de tabernáculo e de templo de Salomão, esses detalhes, tudo, se tivesse revelação, tudo tem significado. Coisa tremenda, né? Eu não tenho esta revelação, mas todos os detalhes, os panos e madeira e prato e ouro e tudo, sacerdócio, tudo, né? Tem significado. Glória a Deus. Isso é nossa herança. Então a igreja, primeira vinda de Jesus, segunda vinda de Jesus. Então, neste intervalo tem a igreja. Pelo Espírito Santo. Ele fala, nosso amigo Charles, né? Ele fala que foi o mesmo Espírito Santo. Não foi, não. Pentecoste, não foi a mesma coisa, o mesmo Espírito. Sabe o quê? Qual versículo? Espírito. Hã? O Pentecoste não foi o mesmo. Que versículo? Que versículo mostra que não foi o mesmo Espírito? Estou causando. Hã? João 7:39. Esta palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. Deixa-me ler. né? Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, esse Espírito que foi dado quando Jesus subiu e derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, foi o Espírito homem-Deus, que nunca aconteceu. Ele foi encarnação de Deus. Ele era homem. Jesus era homem. Só parcialmente, ou totalmente homem. Totalmente homem. Era Deus? Totalmente Deus. Ele foi morto. Ele pecou, porque ele pecou. Jesus não pecou. Ele tinha pai humano? Não. Maria era mãe. Deus era pai. Ele morreu, ressuscitou, subiu e mandou esse Espírito homem-Deus. Homem quebrantado, porque podia ter chamado legiões de anjos. Ele não precisa tomar esse cálice. Por que ele tomou a cálice? Por quê? Ele tomou a cálice porque ele queria agradar o Pai. Mas você precisa tomar a cálice? Não. Mas ele tomou. Então ele submeteu ao Pai. Esta é a vontade de Deus para nós. Submeter com vontade, amor. Então esse Espírito, eu estou
falando talvez para outros é heresia, né? Mas o Espírito de Deus operou desde ele pairava sobre as águas, né? Desde criação, sobre os profetas, Moisés e Samuel e todos os profetas, era o Espírito de Deus. E não estou falando que 2 espíritos. Mas parece heresia, né? Não, mas Aí mudou a trindade. tem fundamento. Deus não é imutável. Fala que uma qualidade de Deus é que ele é imutável. Aí mudou. Mas talvez é questão de tempo e de eternidade, porque a palavra, Jesus, também existiu desde a criação do mundo. Foi feita através da palavra. Então, mas só como Cristo, Jesus, homem, totalmente homem e Deus, no tempo. Mas essa mudança exatamente é um mistério. Exatamente o mistério. Essa coisa da união de Deus com o homem que aconteceu. Isto. E precisa acontecer na igreja. Isto, Roberto. Este é o mistério. Isto é o mistério. É uma coisa inédita. É uma coisa incrível. É a união de Deus com o homem que se torna um novo ser. Imagina. Isto é mistério. Um homem, como o Witness Lee fala, homem misturando com Deus. Ele fala que coloca chá, Óleo, azeite. na chá. Água e chá, né? Mistura. Pode separar? Não pode. Então, copo de chá, né? Coloca aqueles negócios de chá, né? E fica misturado. Então, o homem misturou, Deus misturou com o homem. Isso é mistério. Cristo em nós. Como está Cristo em nós? Pelo esse Espírito de João 7,39. Né? O Espírito homem. Deus pode morar no coração do homem? Não. O Deus homem pode morar, né? O Espírito de Deus não pode morar no coração do homem, mas o Espírito de Deus homem pode morar na coração do homem, certo? Entende isso, né? O Espírito de Deus moveu, inspirou, operou nos profetas, visitou, mas por morar, não pode. Jesus falou, João Batista era maior do profeta. Não tem maior homem nascido de mulher, maior de João Batista, mas é menor do reino de Deus. O que está querendo dizer? É menor do reino, por quê? Porque ele tem o Espírito. Os profetas, nem João Batista tem Espírito igual, né? Porque o Espírito, o mistério, o Espírito de Deus, homem, morava menor no reino de Deus. Aleluia. Agora, o mistério, como Cristo é a expressão plena de Deus, o mistério de Cristo total é na igreja, né? Em nós, né? Então, assim, toda a plenitude de Deus habitou em Cristo. E toda a plenitude de Cristo na igreja. Esse é o mistério na sua... É tão grande que nossa mente não consegue captar, né? Mas foi isso que Cristo orou em João 17, que eles sejam um como nós somos. Não é aquela unidade horizontal. É a unidade de Cristo pleno na igreja. É a única maneira de ser um. Nós chamamos isso o homem cósmico, né? O homem cósmico. Inclui Deus e homens, tudo junto em Cristo. Isso é um mistério. E quando, irmãos, quando nós temos essa revelação abrindo para nós podemos operar como povo diferente, né? Podemos comer da ceia, da carne e sangue de Jesus com revelação. E nós vamos ter vitória sobre divisão, sobre carnalidade, sobre personalidades, sobre vícios, sobre panelinhas, essas coisas assim, essas carnalidades, relacionamento. Podemos comer da carne e beber do sangue com revelação. Nós vamos ser nutridos, sadio, e mostrando isso para o mundo, né?
Tá? E fala, a cabeça do corpo que é a igreja. Isso não me abala demais. A cabeça do corpo, esse homem cósmico, é a igreja. A igreja. Onde está a igreja? Onde está o corpo de Cristo? Né? Então, Deus quer mostrar Jesus ao mundo através da igreja, que deve ser nós, né? Batizando, comendo, evangelizando, amando, sofrendo, para esperar o noivo chegar. João, só uma dúvida. Jesus hoje ainda é 100% homem? Ainda que? Ele é 100% homem? Sempre que. Jesus hoje é 100% homem? Depois que ele começou a ser, ele nunca deixou de ser. Acho que não muda, né? Ele é 100% homem. Ele é 100% homem e 100% Deus. Mas só porque depois que ele ressuscitou, ele entrou no novo corpo, como Nós nós também um dia vamos entrar. Ele ficou mais 100%. Ele é mais homem do que nós, né? Ele é o homem. Nós não somos 100%. Homem restaurado, né? Entrou no novo estado. É o primeiro Adão, né? O segundo Adão, né? A nova raça. Assim. A primeira Adão podia cair e caiu, né? O segundo homem, Jesus, no seu corpo, não pode cair mais. Sabe? Esse nível que estamos aproximando, e temos, né? Para a fé, né? Esse homem não cai mais. Adão podia cair, mas ele era puro, sem cair, mas ele caiu. O segundo homem do céu não cai mais, porque é Jesus, o homem cai. Fazendo parte do corpo dele, não cai mais, não tem mais. Incondicional, não tem pecado, não tem tentação, está firme para sempre compreender. Mas eu creio que tem homens e mulheres que atingiu o estado de não pecar mais na história. Eu creio, firmemente. E segundo Romanos 8, fala claramente que não precisa pecar. Mas se pecar, nós temos propiciação, né? Jesus Cristo. Então eu sinto que se entendemos a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, não precisa pecar. Não precisa. Tem recursos para não pecar, para ter santidade, como Deus é santo. Ele ordenou, né? Eu sou santo e vocês sejam santos também. Então, temos recursos, em Romanos 8, por exemplo, de não pecar. Sobre tentação, não sei. Mas eu não tenho estudado sobre isso. Nós podemos atingir a estatura de Cristo, porque Cristo na terra, Hebreus fala que ele foi tentado. Então, ele passou por tentações. Né? Uhum. Mas que eu sinto que quando está chegando neste ponto de santidade, não tem tempo para quase ser tentado, está fluindo, o Espírito vivificante, não tem tempo de tentado. Mas o segredo ainda continua sendo Cristo em nós, não é? Não é cada indivíduo sendo Cristo, é Cristo em nós, assim, claro que tem a relação de cada indivíduo com Cristo, mas assim, o segredo do mistério é em nós, né? É o corpo. Cada um não tem plenitude de Cristo, não. Só o corpo. O corpo tem plenitude, cada um não. Esses homens que falam que têm todos os dons do Espírito, é mentira. Eles têm pecado mentindo, né? É sério. Vai ter a separação, né? Igreja falsa, igreja verdadeira. Vai ter. Joio e trigo. Mas poderíamos usar essa expressão, então, dizendo que o Espírito que vinha e movia no Antigo Testamento, houve uma diferença, então, para este mover no Novo Testamento. Mas qual a diferença que poderíamos falar? É outro Espírito ou o que aconteceu? Porque antes ele não poderia habitar no homem, e hoje ele habita em nós. Então, o que foi esse processo que passou através de Cristo, o homem Deus, para habitar no homem? Foi a glorificação.
É porque o Espírito de Deus Santo, igual tem um versículo aqui em Gênesis 6:3, fala assim: assim disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Não agirá, parece que em inglês fala não contenderá com o homem para sempre, porque ele é carnal. O Espírito de Deus, ele fica liberando, ajudando e tudo, mas ele não consegue habitar em plenitude no homem carnal. Então, enquanto não vê Jesus, que teve a graça de Deus, que foi gerado pelo Espírito Santo e era santo e puro, então o Espírito de Deus nunca pôde habitar num vaso humano. Ele vinha e ficava por ali, mas nunca habitou no homem, né? Então, quando veio Jesus, aí o Espírito de Deus veio e houve esse mesclar, esse misturar. E aí veio um aspecto novo, é o mesmo Espírito de Deus, mas só que aí dali para frente é como você desenvolve uma vacina, né? Então você desenvolve algo que fica com aquele alimento, aquele elemento da doença, do mal, mas só que consegue combater, né? Então a vacina consegue combater contra o mal, né? Então entrou o espírito humano no Espírito de Deus. O Espírito de Deus continua o mesmo, mas entrou o elemento humano, mas de uma forma que não foi contaminado. Então é como se fosse o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo que agora pode habitar em nós. Que mescla. Porque Jesus era o Verbo, né? O Verbo de Deus em carne. Então ele era homem e Deus. Então ele foi morto e ressuscitado e derramou o Espírito dele, da destra de Deus, o Espírito desse homem Deus. Então, sendo que ele era homem, ele pode morar no coração do homem. Mas ele é Deus também. Então, o Espírito de Deus no coração do homem. Isso em Jesus. O processo em Jesus. É, o processo de Jesus, derramando o Espírito dele e o homem quebrantado. Então, o homem com... Então, o Espírito de Deus pode habitar no Espírito do homem pelo Espírito de esse homem Deus, né? Misturando. Então, nosso Espírito pode acomodar o Espírito de Deus através de Jesus. Né? Então, esse Espírito de Deus, homem, em nosso Espírito, pode tomar conta da alma, né? Que pensamentos, tentações, emoções, tudo errado, parece nada certo. Mas é muito útil com o Espírito de Deus dominando. Nossa mente é muito útil, nossas emoções, tudo é útil, dominado pelo Espírito de Deus através de esse Deus homem, né? É? Mas ele não era... O Espírito do homem com o Espírito de Deus. Hã? O Espírito do homem e o Espírito de Deus. O Espírito do homem, o homem tem Espírito, foi criado assim. Então, Deus é Espírito. É Espírito. Mas Jesus veio como Deus, mas como homem, né? Então, esse Espírito de Deus, homem, pode habitar nosso Espírito e dominar nossa alma. Porque a alma tem luta entre bem e mal, luta interminável. Mas o Espírito de Deus, vendo morar lá, ele tem a autoridade de Deus. Fala, isto é pecado. Você não é caso especial. Você para isto ou vai para o inferno. Pode, né? Isso é nossa salvação. Só para a encarnação de Jesus. Providenciou isso, né? Aqui o irmão João. Mas então, assim, o Espírito tem Deus, homem que é Jesus, e tem o Espírito Santo. E no fato do Espírito de Deus, homem, ter se derramado sobre nós, já está incutindo o próprio Espírito Santo nisso ou não? Onde que entra o Espírito Santo? Eu não sei se você entendeu a minha dúvida que surgiu. Foi o seguinte, foi derramado o Espírito do homem Deus, que é Jesus, sobre nós, lá em Atos. Mas o Espírito Santo. E já está incluído o Espírito Santo. É, incluído. Não vamos ter vários Espíritos, não. Não sai falando, segundo o seu João, tem outro Espírito. Porque enquanto Jesus não subiu, o Espírito não foi derramado. O Espírito Santo foi derramado em Atos, foi
Espírito de Jesus glorificado. Espírito de Jesus glorificado, derramado, forma a igreja, o corpo de Cristo. Na verdade, Mas é mesmo Espírito, né? Espírito de Deus, mas misturado com o homem, né? na verdade tem uma grande ênfase errada na igreja. Jesus diz que Jesus veio para perdoar nossos pecados, morreu pelos nossos pecados. Mas segundo a Bíblia, ele não veio para perdoar nossos pecados, ele veio para batizar no Espírito Santo. Né? E para batizar no Espírito Santo, ele teve que perdoar os pecados. Né? Faz parte, né? Então ele não veio para perdoar os pecados, ele veio para batizar no Espírito Santo, segundo João Batista, que foi quem falou. Ele vem para batizar no Espírito Santo. Então ele veio e perdoou os pecados para conseguir isso, né? Então a vinda de Jesus era para transformar, para possibilitar que o Espírito Santo pudesse habitar com o homem. João, então a dificuldade que a gente tem hoje, talvez porque esta promessa, a bênção, como os profetas veio falando, aqui como diz em Ezequiel, que ele diz: porei dentre vós o meu espírito e farei com que... Acho que talvez a dificuldade que a gente tem é o seguinte: eu tenho esse espírito dentro de mim, por que não gera esta vida? É como se estivesse esperando outro acontecimento. Pois é. Como Atos experimentou isso aqui, então. Essas promessas aqui, Atos no início experimentou. E a gente hoje perdeu. Você está perguntando por que você não pratica a palavra de Deus, porque você foi batizado e tudo, mas fica aqui e não controla aqui. Então, e foi uma revelação para mim. Romanos 8 fala que pode inclinar para esse espírito, em nosso espírito, e dominar nossa alma. Tem 3 leis. A lei de Deus que está na mente, a Bíblia, na palavra, os mandamentos. Tem essa lei, precisa obedecer, certo? Tem a lei do pecado que não pode não pecar, vai pecar, qualquer jeito, né? E tem a lei do Espírito da vida. Então, quando eu entendi que essa terceira lei, podemos inclinar e andar no Espírito da vida em Cristo Jesus, podemos dominar o pecado. É por isso você e eu não estamos santos, porque estamos não entendendo e precisa ser revelado no Espírito agora que esta lei do Espírito é para nós, hoje. Amém? Amém. Isto é o santo grau, isto é a fórmula do campo unificado. Isto é a resposta. Amém? Amém? Precisa entender. Fala, você notou em Colossenses, vamos ler de novo. Colossenses 2. Vamos ler Colossenses 2:2. Para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos de plenitude de entendimento para pleno conhecimento do mistério de Deus Cristo. Deixe-me repetir. Para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento para pleno conhecimento do mistério de Deus. Tá? Ele está exaustando o vocabulário. Mas mostrou que conhecimento enriquecido e plenitude, assim, né? Porque quando Cristo sai, né, como sol, né, em nosso coração, temos muito além de conhecimento humano, né? Mas temos conhecimento, entendimento, mas do Espírito, né? Então, isto vai invadir nosso coração e nós vamos, com toda alegria, fazer a vontade de Deus, né? Entendendo que temos o Espírito de Cristo em nós, podemos inclinar, né? Temos recursos, né? Temos recursos. Isto foi importante entender. Não precisa pecar. Mas aí, além de tudo isso, precisa misericórdia de Deus, né? Porque Satanás é forte, né? Então precisa ter toda a armadura de Deus, muita misericórdia, mas ainda temos esta lei do Espírito da vida em Cristo Jesus para inclinar. Esse processo lá em Atos foi assim, algo revelador, e esse processo nosso está sendo assim,
não inclinar mais. Eles entraram logo de vez nisso aí, tomou, e o nosso está sendo inclinar. Precisa... Nós vamos revelando e a gente vai inclinando. Estamos voltando, né? Aquela foi um derramamento forte, né? Vento, chama de fogo, assim, né? Falando em línguas e todos os povos que estavam lá, foi forte, né? Foi uma mudança de dispensação. Mas agora estamos voltando, assim, né? Voltando, né? Para a restauração desta revelação. Tem muita coisa em cima, né? Tem muita coisa, muito entulho em cima. Então, entulho. muita coisa, tira, doutrina, mistura de muitos séculos, né? Filosofia grega, assim, muita coisa misturada, assim, né? Então precisa procurar. Então está revelando essas coisas para nos começar a tirar em tudo e começar. Mas será que nós estamos hoje no período, então, de estar esperando em Jerusalém até que seja derramado fulminantemente, ou será que vai ser uma coisa gradativa? Eu acho que isso que eu estava pensando, será que não precisa de alguma crise também para chegar assim? Eu não sei sobre isso. Os avivamentos fortes, em alguns avivamentos fortes, o pessoal começou a entrar nessa vida sem entender e perdeu logo porque não entendia mais. Mas o avivamento traz quando eles começam a entrar mesmo, essa coisa forte. Você pode escolher, mas eu não creio muito em avivamento, não. Estou cansado de avivamento. Pode ter avivamento, estou contra isso, mas eu estou esperando uma profunda revelação da palavra de Deus. Então, se não tiver isto, o avivamento vem e passa, vem e vai. Ontem a gente viu na aula de Haroldo, anteontem, sobre os sinais de maravilha, sempre vim para anunciar uma palavra nova. O século XX, ele foi um século cheio de avivamento, né? Agora, o que tem para a gente hoje é palavra mesmo, é a instalação da palavra. Para quê? Para que dizer assim, levanta e anda e vê o cara levantar? Se depois não tiver uma palavra para fazer ele crer no poder que curou. É muito mais interessante para nós hoje que a gente tenha essa palavra que vem sempre acompanhado com sinais e maravilhas, que o século XX foi cheio, do que novamente vir poder para fazer andar, para enxergar a palavra que tem que ir, né? Essa palavra que... porque não faltou nenhum dom, né? Levantou os mortos no século XX. Levantando os mortos mesmo. Qualquer doença tem acontecido cura, né? Qualquer no século XX. Não faltou nada. E avivamentos após avivamentos em todo o continente. Então, eu não estou contra avivamento, mas eu estou procurando o que está faltando. Revelação do mistério. Porque eu estou interessado, porque falta, né? Sr. João, então como é que fica? Que tem o livro do Senhor, aquele Melhorado Espiritual, que o Senhor fala sobre Schaeffer, dos 3 R's, que é reforma, reavivamento, que vai dar restauração, né? É certo, vai ser bom. Ele está falando certo, porque me pegou, né? Isto é comunhão, né? Isto é corpo. Está certinho. Mas ele já desistiu desse processo de esperar o reavivamento. Precisa os 2. Os 3 R's. Amém. Você ora para avivamento. Eu vou orar para a reforma. E nós vamos consultar depois. 2 fósforos. Sério? É individual esse agora, não esperamos tudo, Não, agora, assim, Paulo, igual o Haroldo falou assim, Paulo, sem Paulo, a igreja conseguiu essa revelação e conseguiu viver isso. Com Paulo,
né? Mesmo, claro que o problema não é na revelação, igual a Ruth falou, com Paulo, ele falou e não conseguiu passar isso para a igreja daquela época, igual está servindo para nós, mas realmente para eles não atingiu. Então, assim, minha preocupação é assim, como que o Espírito vai conseguir trazer essa revelação para as pessoas hoje, assim, parece que se Paulo falou e não resolveu, o que é eu falando? Então, assim, e também, porque a gente não pode entender só porque o Senhor está falando isso, porque isso não vai mudar nada na nossa vida, assim. Como realmente receber uma revelação ao ponto, assim, de isso realmente estar mudando radicalmente a nossa vida, porque não acontece isso, assim, a gente fica muito impressionado, assim, mas parece que vai voltando à normalidade. Então, como que o Espírito realmente vai conseguir trazer uma revelação verdadeira e pura, onde em prática vai mostrar as transformações da nossa vida, assim, né? Se é falando, se, né, para a igreja de Atos não precisou ninguém que está falando muito, veio. A gente não sabe na prática, assim, o que fazer, né? Essa é a questão. É estratégia. Eu imagino, eu penso assim, que a gente está estudando com o Haroldo sobre muito descansar em Cristo, né? Eu acho que isso até faz parte desse descanso. A gente crê que ele vai fazer algo, né? Que vai vir essa revelação, mas eu acho que isso aí é um mistério. A gente acho que como vai ser, quando vai ser, a gente não tem como saber, né? Mas, mas ansiedade de esperar que isso aconteça. Mas eu não quero só falar esperar, não. Tem que ter estratégia. Agora, eu sinto, e pessoalmente, né? Eu sinto que precisa de uma assembleia solene, com os homens de Deus, que comecem a entender essas coisas juntos. Né? Mas ninguém quer. Não, ninguém quer. Então, eu não sei o próximo passo, mas eu sinto que vai haver só por sorte, por assim, alguma coisa. Oh, Deus, você manda outro avivamento. Eu sinto que homens de Deus, chegando ao ponto que vai abandonar seus ministérios na igreja misturada. E vai entender que tem outra resposta. A resposta não é avivamento, a resposta é a revelação desse mistério. Juntar unânimo, desesperado, como fala em Joel 2. E Pedro falou, isso é aquilo. Então ele recebeu no dia de Pentecoste o derramamento e reforma e tudo, né? Então precisa outro Joel 2 para mim, mas eu não acho quase ninguém, né? Cheio de outras coisas. Então eu não sei o que está acontecendo, mas eu sinto que precisa não só esperar o tempo de Deus, mas procurar, né, esta reforma e juntar no tempo de Deus, né? Claro que tem que ser outros homens tendo esta necessidade, né? Esta é a estratégia que eu tenho, mas Deus sabe, talvez tem outra estratégia, não sei. Mas eu sinto que tem, porque não é individual, né? A Rudo estava conversando comigo outro dia, falou que Paulo precisa destacar que ele é apóstolo, porque ele precisa de autoridade junto com os 12 apóstolos, né? Então precisa enfatizar que ele é apóstolo. Agora, nesses dias, não pode enfatizar que é apóstolo, porque é um ministério plural, o corpo, né? Então, fica calmo agora, né? Quem fala é apóstolo é falso apóstolo. Eu vi claramente, conversando com Haroldo. Estamos conversando junto, né? Então, estou muito preocupado sobre esse apóstolo. Ele falou comigo que tem 3 movimentos de apóstolo, reformas apostólicas em Brasil. Só em Brasil, né? 3, né? Então, quem eu estou falando, quem fala é apóstolo é falso apóstolo, automaticamente. Porque está tirando a glória de Jesus Cristo. Tá bem?
Era necessário porque apóstolo era novo ministério. Profetas no Velho Testamento, apóstolo novo. Então Paulo veio de fora, não viu Jesus. Então ele precisa enfatizar que ele era apóstolo, porque ele é apóstolo para os gentios. Né? Então era necessário, ele é apóstolo para os gentios único. Ele fala, a meu evangelho, a mim foi revelado o mistério, tipo de Moisés do Novo Testamento. Agora, meus irmãos, o apóstolo não vai ter nome. Acabou. Contaminado. Pode parar e procurar apóstolos. Pode procurar a palavra do Evangelho, o mistério revelado. Palavra restaurada. E vai acontecer com a equipe, não homem. Eu sou apóstolo. Quem fala eu sou apóstolo, é de apóstolo falso. Levantar uma igreja falsa. Sabe? E vai ter uma igreja gloriosa, invisível, sem nome, sem endereço, com Jesus no meio. Vai ter a palavra apostólica restaurada, mas não vai chamar atenção para nenhum homem. João Paulo, eu preciso diminuir e Jesus crescer. Isto é a palavra. O novo ministério profético vai apontar para Jesus, não, eu sou apóstolo. Mentira, ele não é apóstolo. Não é. Falso apóstolo. Então a igreja falsa está levantando com apóstolos falsos. Mas nós estamos procurando a palavra viva que vai mostrar Jesus. Essa igreja será invisível, né? Mas em todo lugar, Jesus aparecendo, né? Só qualificando essa palavra, que eu concordo que é falso e está caminhando por uma estrutura de uma igreja falsa, mas para ninguém sair com mal entendido, que as pessoas daquelas igrejas são pessoas de Jesus, que são absolutamente que amam Jesus, e os próprios ministérios são homens de Deus, mas estão caminhando por um rumo errado e estão levantando uma estrutura totalmente errada. É bom, Roberto. Eu concordo totalmente. Eu e Haroldo falamos a mesma coisa. Até os próprios apóstolos falsos podem, eu não estou falando necessariamente que não está salvo, não. Mas sendo usado por inimigo, por levantar uma igreja falsa. É uma estrutura enganosa. Estrutura enganosa, crescendo. Porque a ênfase, que na Bíblia, nós até entramos nessa, que na Bíblia não fala que vai restaurar apóstolos. Dá de entender que apóstolo sempre vai ter na igreja, assim, normal, coisa, não falou que vai cair, não falou que vai voltar. Não fala nada. Mas na Bíblia fala claramente que vai haver um ministério profético. Então, exatamente. Não é bíblico a pessoa sair por aí falando que é apóstolo e colocando nome de apóstolo hoje, não é bíblico. Não é bíblico, não. Errada. O que significa essa palavra? Qual o significado? O que significa? Qual o significado da palavra apóstolo? O que ela significa? Eu não sei. Enviado. Significado da palavra apóstolo. Apóstolo significa enviado, missionário. Quem enviou? Jesus enviou os 12. O Espírito enviou Paulo. Enviado. Uma nova ministério para indicar que Jesus, o primeiro apóstolo, é uma nova dispensação. Sabe? Continuidade é uma verdade, mas dispensação é verdade também. Tem profeta, maior ministério no Velho Testamento, profeta. Maior ministério no Novo Testamento, apóstolo. É enviado por Jesus. Enviado por Jesus para começar uma nova dispensação da graça. Então tem que ser enviado por Jesus, para ser apóstolo. E não enviado por uma igreja, por uma... Agora Jesus está lá. Ele mandou o Espírito Santo. Então o Espírito Santo revela o mistério. E o apóstolo não tem mais título. Ele faz parte de uma equipe com revelação da palavra. Evangelho verdadeiro. Isto eu entendo. Porque a palavra que precisa para a igreja hoje é muito grande para caber em uma pessoa só. Então, não o plano de Deus, o corpo. Que o Paulo, que falou
contando sobre o apóstolo, ele falou que tem que compreender com outros o mistério. Né? Então não tem jeito de compreender sozinho. Então não faz sentido falar apóstolo, que parece que ele tem a revelação sozinho. Não, Deus não tem plano para o apóstolo único. Ele não tem plano para outro João Batista único. Ele tem plano para o ministério profético corporal, equipe de apostólica corporal, equipe, né? Ele tem plano para o corpo. E como o Haroldo falou, não acha na palavra ministério de apóstolos nos últimos dias. Ministério profético. O grande perigo de se chamar apóstolo é porque você perde a necessidade dos outros que o senhor está falando, que é necessário para buscar a palavra viva desses dias, né? Está defrutando a palavra apóstolo, porque ele não é apóstolo. Ele é um grande engenheiro eclesiástico. Ele sabe multiplicar, ele sabe pregar que o povo gosta de ouvir. Ele tem popularidade, ele tem um falso evangelho. Falso. A gente pode comparar, esses apóstolos hoje com os discípulos dos discípulos de Jesus, que tinham homens de Deus, que eram até martirizados pelo evangelho todo e amavam a Deus, eram homens piedosos, mas que sem querer, às vezes por zelo, mas sem espontaneidade do Espírito, mas pelo zelo e força natural, criaram uma estrutura e brechas para vir aquela era do milênio, aquele satanismo, né? Comparando com a igreja falsa hoje, né? Que pode ser homens de Deus e que tem a salvação e tudo mais, mas que estão colaborando para a construção dessa igreja falsa, né? Que se é falsa é satânica, claro. É muito perigo. Muito perigo esses homens levantando assim, chamando o apóstolo. Não pode. É errado. Número um, porque ele não é apóstolo, e deturpando a palavra apóstolo, porque apóstolo é a pessoa que entende a palavra, tem palavra revelada. Não é apóstolo, só a pessoa que tem palavra revelada. Mas ele não quer nome mais. Ele trabalha em equipe e quer só glorificar Jesus. E é incrível porque essas estruturas estão sendo formadas assim. Quando você pensa nela, você pensa no apóstolo, não pensa em Jesus. É terrível. Abominável. O verdadeiro apóstolo é humilde, né? Humilde. Ele fala mínimo de todos os santos. Mínimo de todos os santos, Paulo, né? Mas agora apóstolos resolve tudo. Então, sobre estratégia, temos que conversar um pouco, né? Deus sabe, né? Mas eu sinto a estratégia é homens chamados, sentindo desesperado, quer abandonar tudo do homem, toda ambição, todo título, toda estrutura, e unir com os outros para ouvir de Deus, né? Que Deus vai falar. E se chama isso de avivamento, não sei, mas avivamento é outra coisa, que inclui tudo, né? Mas eu sou muito limitado para responder isso. Mas eu não creio que deve esperar só um derramamento do Espírito. Eu acho que tem que ter estrutura, né? Nova estrutura, novos odres, né? Nova palavra. Junto, como ele falou, junto com avivamento. O mover do Espírito vai junto com a reforma, né? Na igreja, quando tem uma conversão mesmo, ele tem uma certa limitada revelação de Jesus, né? Para ele se converter, ele tem uma certa revelação de Cristo. E ele chega com tanta vida, ele consegue rapidamente trazer outras pessoas para Cristo, porque ele passa Cristo, né, para outras pessoas, às vezes sem muito conhecimento da palavra escrita, mas ele consegue tocar outras pessoas, ele chega na igreja, ele irradia. Tem vida, né? Tem aquela vida. Só que quando o irmão estava ministrando, eu estava pensando, hoje o problema está em nós, porque esses que chegam, eles têm uma certa revelação de Cristo, mas quando chega para a igreja não está
deveria estar nutrindo ainda essa pessoa e a igreja toda crescendo, sendo edificada nessa revelação e sendo um nutrindo o outro, e a cada dia a gente tendo mais revelação, mais compreensão, entendimento desse mistério. E ao contrário, a pessoa que chega, se converte, tem uma revelação e depois esfriando. Vai esfriando, porque aquilo ali deveria estar sendo nutrindo e ao contrário, está sendo... É lamentável, é me lamentável. O inimigo está alegre, né? A igreja tem que ser isso tem que mudar. organismo vivo que vai produzir ainda pela revelação do Espírito essa vida, e então a revelação não para, o mistério só vai... Geralmente reunião não tem presença de Deus, realmente, né? Pode ter emoção e algumas vislumbres, mas não tem Jesus, né? Então ele vai esfriar. Vai ser enganado também, né? Vai ser impressionado com outras coisas e tudo. Mas isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Eu não tenho fé para outro avivamento sem esta palavra restaurada. Cansativo, né? Monótono, né? Pessoa orando para avivamento sem palavra, ora para a palavra ser restaurada. Século XX todinho com Espírito Santo movendo em todas as denominações, agora para essa palavra tem que ser complementada, assim, acrescentada, né? Mas se eu estou errado, eu vou ficar mesmo assim. Eu não tenho outra alternativa, eu não tenho outra, pessoalmente. Não vou... Pela graça, eu não vou abandonar essa posição. Porque eu sinto que isso é minha paixão, está me consumindo. Eu acho vida nisto, vida. Eu tenho visto Jesus na reunião. Eu tenho visto. Várias vezes. Eu sei que é comunhão. Eu sei quando ele vem e quando ele não vem. Eu sei. É uma realidade. Quando ele vem, nós temos amor, perdão, sem condição. Tudo muda. Tudo. Não só assim poder e alegria, mas conhecimento, né? Entendimento de todas a Bíblia tem tantas coisas que precisam ser renovadas, né? E Pedro levantou o dia de Pentecostes, citou tantas partes do Velho Testamento. Então nós vamos ter isso de novo, né? Pegar a palavra com conhecimento. Então eu estou só aqui falando que eu tenho recebido, mas claro que precisa outras contribuições. Vai criar, exatamente. Isto é minha estratégia. Restaurar a palavra vai... amor. Não pode conter. Tem que falar. Eu achei Jesus. Eu achei água. Achei. Bebe. Isto é avivamento. Mas começa com achei o livro da lei na casa de Deus. A pessoa pode achar essa restauração da palavra, pode enxergar a palavra dessa maneira viva, sem ser batizado no Espírito Santo. Pode? Uai. Na hora de achar, vai ser batizado na hora. E vai começar a profetizar, curar, falar em línguas. Né? Não tem problema. Essa questão do batismo no Espírito um monte só para a questão assim, de falar em línguas, mas no outro não houve revelação, todo mundo é batismo no Espírito. Pode ser fenômeno psíquico. Né? Línguas e não tem nada, mas ninguém fala uma coisa de línguas, não. Chega. Chega de falar em línguas e não faz nada. Mas deve falar em línguas, né? Deve falar. Né, Marina? Né, Marina? Deve falar. Você fala em línguas. É bom, né?
importante, mas não só isto. O batismo do Espírito deve ser com fogo. O Espírito Santo é fogo. Se não tem fogo, deve duvidar. Acho que o Espírito Santo tem fogo. Fogo. Se está mais ou menos, acho que deve entrar mais. Não tem lei contra entrar mais. Até ter fogo, né? Acho que não tem batismo no Espírito Santo, um lado é batismo com fogo, não. Para mim. O batismo no Espírito Santo é com fogo. Mas tem personalidade diferente, né? Pessoas mais exuberantes, pessoas mais tímidas, mas tem fogo pelo menos interior, né? Para queimar. Eu nunca esqueço que eu estava debaixo do ministério de David Duplessis, né? Ele chamou ele Senhor Pentecoste, né? E foi usado para introduzir a mensagem de batismo do Espírito para as denominações tradicionais, né? Então, eu vi ele pregar várias noites, né? Ele falou que o fogo de Deus não é barulhento. O fogo de Deus faz a gente quieto e queimando, separando. Não tem nada contra barulhento, gritar. Mas o fogo de Deus realmente começa a queimar. Dentro, né? Queimar. Ele fala, eu quero ocupar esta casa e tem que jogar essas coisas fora desta casa. Eu não quero ficar nesta casa com essas coisas. Tem que chamar. Coisas sérias, né? Batismo do Espírito são não só para exercer dons, mas para limpar. Limpar a casa. Tem ciúme. Queima. Às vezes não faz barulho, mas fica tremendo e temendo e começa a faz faxina, né? Seu João, esse fogo ele tem níveis, assim? Tem que? É diferente em cada pessoa? Pode ter muito ou vários níveis, assim? Mas pode ter um pouquinho só e com o tempo buscando até exatamente. Sempre entrando mais, né? Se entra mais, às vezes começa a mudar a língua, né? A gente fala línguas mais ou menos quase automaticamente, quando entra fogo naquela hora, fala outras línguas. Muda a marcha. Tem muito mais para nos entrar, né? Do Espírito Santo. Línguas mesmo, né? Línguas, assim, de frases de outro idioma, né? Tem muito mais. Mas eu não vejo diferença entre batismo e fogo, porque o Espírito é fogo mesmo, consumador, né? Seria assim, pelo nível da palavra que se escuta hoje, que é tão parcial assim. Ok. Pelo nível da palavra que se escuta hoje, não seria esse o motivo de ser tão parcial assim, não haver mudança muito, ou mais no nível da alma? O fato da palavra não ter um nível muito alto, o nível do Espírito também não é. Exatamente. O nível que recebe a palavra misturada vai ter batismo misturado. E quase não batismo. Eu acho que muitos batismos são fenômeno psicológico. Eu tenho visto crianças falando línguas repetindo eles. Muito bom para repetir. Eu fico, ele falou línguas. Ele falou porque ele está copiando. Tem que ver. É onde o homem ele age na alma, né? Porque precisa fazer alguma coisa, né? E tem a igreja pentecostais e caramba, cheia de pessoas que falam língua, não tem nada. Namorando, mentindo, sem tudo, assim, né? Repugnante. Mas o batismo do Espírito verdadeiro começa a amar Jesus. Né? Amar. Quer abandonar tudo para Ele, quer mais tempo com Ele, apaixonado, né?
E outra coisa, revela a palavra, né? Isso aconteceu comigo. Quando eu recebi batismo do Espírito, eu fiquei vários sábados, estava trabalhando durante a semana, mas todo sábado eu fiquei jejuando, só buscando a palavra. Depois recebi batismo do Espírito, buscando a palavra. E uma vez eu achei que eu estava procurando, comecei a falar em línguas, automaticamente. Assim, né? Falar em línguas. Então, o Espírito Santo abre a palavra. Porque o Espírito que inspirou a palavra está em nós para revelar esta palavra. Então, busca esta revelação, né? Quando chega na leitura da Bíblia, uma revelação, você vai ficar alegre, né? Assim, né? Tem palavra da vida, né? Disponível hoje, né, irmãos? Disponível. Lê a Bíblia, pode revelar. E junto com os outros, né? Eu sempre recomendo, insistidamente, cada família deve ter tempo lendo a palavra junto, né? Foi a minha experiência e quero passar para outros. Quando eu comecei a ler a Bíblia com minha esposa, crescimento mais rápido, muito mais. 2 pessoas de uma. Crescimento. Parece que Deus honra isso, né? Juntando com os outros. Honra. Porque quando tem 2 pessoas, precisa compartilhar, né? Uma pessoa fica cheia de pensamentos e tudo assim, né? Mas tem outra pessoa que começa a compartilhar, que eu entendo, e que você está. Ele aparece. Ele falou, se 2 ou 3 reunirem o meu nome, estarei. Isto. Tem pessoas, crentes que não têm lido a Bíblia quase nada, né? Não sabem onde está um tal livro da Bíblia, né? Não sabem nada. Ignorância. Aleluia. Deus abençoe cada um de vocês, né? Que tem esse treinamento, né? Está estudando a palavra bastante, né? Estou orando por vocês, esses próximos 2 meses, viu? Precisa algo acontecer, né? Estou orando para esses 2 meses, estou orando para o destino de cada um de vocês. Depois desses 5 meses, que Deus vai dirigir. Não pode voltar para a mesma coisa, né? Pode voltar para a mesma igreja, mesma cidade, mas tem que voltar diferente. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos buscar Deus agora, né? Essa hora preciosa, né? Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Isso vai muito assim, essa revelação, ela vai muito assim da pessoa, né? A minha avó, ela é analfabeta, ela não lê. Mas no que ela ouve, assim, Deus traz uma revelação muito forte na vida dela. Né? Mas ela é uma mulher assim de muita oração. Mas ela lê, o pouco que ela lê, ela aprendeu na Bíblia mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu conheci pessoas que não, aprendeu a ler só por causa da Bíblia, né? Ora e Deus, ajuda-me a ler. É coisa tremenda, né? Não tem nada igual à palavra de Deus. O famoso homem de Deus na Inglaterra, ele só leu a Bíblia, não leu outro livro. Nunca. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar. Oh Deus, eu quero ouvir tua voz.